A jogada de mestre Trump atingiu a Europa no ponto mais sensível: soldados, energia e dinheiro. Nesta quinta-feira, 7 de maio de 2026, a crise cresceu depois que Washington avançou na retirada de pelo menos 5.000 militares americanos da Alemanha, enquanto Itália e Espanha entraram na mira por recusarem apoio firme às operações ligadas ao Irã e ao Estreito de Hormuz. A pressão não veio em forma de discurso vazio, veio em forma de tropas saindo, base ameaçada, economia local tremendo e governos europeus correndo para apagar incêndio diplomático. A Alemanha, já travada por anos de fraqueza econômica, agora vê cidades inteiras temendo perder renda, empregos e presença militar americana. A Itália, comandada por Giorgia Meloni, tenta evitar que a punição chegue ao seu território. E a Espanha, sob Pedro Sánchez, virou o símbolo da Europa que quer proteção americana. Mas dá um passo atrás, quando um parceiro pede ajuda, o movimento começou com a disputa em torno da segurança no Golfo. Já vou te contar tudo isso, mas agora você vai querer estar inscrito no canal para continuar bem informado, informações em tempo real, na melhor qualidade jornalística já vista, no padrão de credibilidade Milson Alves. Com o conflito no Oriente Médio pressionando petróleo, gás e rotas marítimas, Trump cobrou que aliados da OTAN ajudassem a proteger a passagem pelo Estreito de Hormuz. A cobrança tinha lógica simples: se a Europa depende de energia que passa por áreas críticas, ela também precisa assumir custo, risco e responsabilidade. Mas quando a resposta veio fraca, Washington mudou o tom. A Alemanha criticou a estratégia americana no Irã. A Itália tentou se equilibrar entre Trump, Vaticano, Israel e opinião pública interna. A Espanha já havia recusado o uso de bases para missões ligadas a ataques contra o Irã. O resultado foi imediato. Trump passou a tratar a presença militar americana na Europa como moeda de pressão e não como obrigação automática. Na Alemanha, a retirada prevista atinge um símbolo da presença americana desde a Guerra Fria. Vilseck, na Baviera, abriga a Rose Barracks e a 2ª Cavalaria Stryker, uma das estruturas militares americanas mais importantes em solo alemão. Para Washington, retirar soldados dali é um recado direto a Berlim. Para a cidade, é um golpe econômico. Comércio, aluguel, restaurantes, serviços, empregos civis e arrecadação local dependem da circulação dos militares americanos e de suas famílias. A Reuters mostrou que moradores e autoridades locais temem um abalo profundo caso a saída se confirme. Não se trata apenas de defesa, é salário, consumo e imposto indo embora junto com os uniformes. A pressão pesa ainda mais porque a Alemanha já vinha fraca. A maior economia europeia encolheu 0,2% em 2024, na segunda queda anual seguida, algo que expôs a perda de força industrial, a energia cara e a dependência de exportações. Em 2026, institutos econômicos alemães cortaram a previsão de crescimento para 0,6% e a expectativa para 2027 caiu para 0,4%. Ou seja, Trump escolheu um momento em que Berlim não tem folga. O governo alemão pode até reclamar da pressão americana, mas a realidade é pesada. A economia está sem fôlego, a indústria está pressionada e a perda de bases americanas ameaça comunidades que se acostumaram a viver sob o guarda-chuva militar dos Estados Unidos. A Itália entrou em alerta por outro caminho. Giorgia Meloni tentou mostrar distância de Trump em temas sensíveis, especialmente depois da crise com o Vaticano, do desgaste com o conflito no Irã e da suspensão do acordo de cooperação de defesa com Israel. Mas, quando Trump sugeriu que poderia retirar tropas americanas também da Itália e da Espanha, Roma mudou o tom. Meloni declarou que não apoiaria uma retirada americana e marcou encontro com Marco Rubio durante a visita do secretário de Estado a Roma. A mensagem foi clara: a primeira-ministra italiana sabe que bater de frente com Trump pode render aplausos internos por algumas horas, mas perder a proteção e a presença militar dos Estados Unidos cobra uma conta bem mais alta. A situação política de Meloni também ficou mais difícil depois da derrota no referendo sobre a reforma judicial. Em março de 2026, eleitores italianos rejeitaram a proposta apoiada pelo governo, em uma derrota vista como um forte golpe político para a primeira-ministra.
A reforma pretendia alterar pontos da estrutura do judiciário, mas a rejeição deu novo fôlego à oposição e mostrou que Meloni já não atravessa a Europa como líder intocável. Agora, com Trump ameaçando mexer na presença militar americana, ela enfrenta pressão em duas frentes. Dentro da Itália, onde precisa mostrar independência, e fora dela, onde precisa convencer Washington de que Roma ainda é aliada confiável. A Espanha virou outro alvo porque já havia recusado o uso de bases para operações ligadas ao Irã. Em março, Trump ameaçou cortar comércio com Madrid após o governo espanhol negar acesso militar para missões americanas. Agora, com a retirada de tropas na Alemanha e a ameaça sobre Itália e Espanha, Sánchez aparece como exemplo do aliado que aceita o escudo americano, mas resiste quando o preço político aumenta. A Espanha abriga milhares de militares americanos e bases estratégicas no sul, especialmente em Rota e Morón. Mesmo sem uma decisão final, a possibilidade de corte já provoca temor em regiões que dependem de contratos, empregos e movimento econômico ligados à estrutura militar dos Estados Unidos. Os números ajudam a entender por que a jogada assusta tanto. Dados citados pela Reuters mostram que em dezembro de 2025, os Estados Unidos mantinham cerca de 68 mil militares em bases permanentes na Europa. A Alemanha concentrava 36.436 militares, a Itália 12.662 e a Espanha 3.814. A OTAN já havia sentido essa mudança em 2025, quando os aliados aceitaram elevar o compromisso de investimento em defesa para 5% do produto interno bruto até 2035. A declaração oficial da cúpula de Haia definiu que 3,5% seriam voltados a exigências centrais de defesa e 1,5% a áreas ligadas à segurança, como infraestrutura e indústria de defesa. Esse acordo foi vendido como avanço histórico, mas para Trump promessa distante não substitui a ação imediata. Quando a guerra no Irã pressionou rotas, energia e comércio, ele usou a crise para testar quem realmente acompanharia Washington em um momento de risco. O impacto energético também entra no centro da crise. Com o conflito no Oriente Médio elevando custos de petróleo e gás, empresas e governos europeus passaram a sentir uma nova pancada sobre inflação, indústria e transporte. A Reuters informou que a Lanxess, gigante química alemã, trabalha com um cenário de petróleo entre 100 e 110 dólares por barril nos próximos meses por causa das tensões no Oriente Médio. Esse dado pesa diretamente sobre a Alemanha, que já perdeu competitividade com energia cara desde a ruptura do antigo modelo baseado em gás russo barato. Para Trump, esse é o ponto de pressão perfeito. A Europa precisa da rota, precisa da energia, precisa da proteção, mas não quer pagar o preço político da segurança. E a OTAN passa a encarar uma pergunta desconfortável. O que acontece quando o principal financiador da segurança ocidental decide cobrar lealdade em público e punir quem não entrega? Essa disputa não nasceu agora. Em março de 2016, Trump já dizia que a OTAN era economicamente injusta para os Estados Unidos e que Washington pagava uma parte desproporcional da defesa europeia. Antes dele, Dwight Eisenhower já havia alertado aliados europeus em 1953 de que o poço americano poderia secar, defendendo que a Europa assumisse mais peso na própria defesa. A diferença é que Trump transformou uma reclamação antiga em mecanismo de pressão direta. A história mostra que base americana nunca é apenas base militar. Naston sai, o vazio aparece. Agora, o próximo passo é acompanhar se a retirada alemã avança dentro do prazo previsto e se Trump transforma a ameaça contra Itália e Espanha em ordem concreta. Se isso acontecer, a Europa perderá definitivamente o apoio que sustentou sua segurança por décadas e será o cenário perfeito para Putin. Eu sou Milson Alves, internacionalista, e meu propósito é te manter bem informado com a verdade todos os dias. Os links das notícias estão na descrição do vídeo. Deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ao final dê uma olhada nos comentários para você ficar ainda mais bem engajado com a comunidade Milson Alves.